Olá, essa é a nossa primeira aula do curso de passeio interativo utilizando a UDK. Nessa aula nós vamos ver a respeito de terrenos. Passar só algumas questões básicas de controle de navegação na UDK. Nós não vamos entrar nessa parte de inicialização da UDK porque esse tutorial ele tem um intuito, né? E o que nós esperamos é que os usuários já tenham alguma noção básica com a UDK, não precisa ser nada muito avançado também, e com algum software de modelagem, no caso usado aqui no curso é o 3D Max, mas o princípio vai ser o mesmo. Eu vou fazer um modelo de exportação no Studio Max e depois, só para vocês verem como muda pouquíssima coisa, eu vou fazer no modo também, tá? Bom, essa daqui é a interface básica da UDK, né? É assim que você vê ela pela primeira vez normalmente. Ela tem alguns templates também, se você clicar em New, ele tem esses templates aqui que já são prontos, né? Mas no nosso caso, nós vamos começar com o mapa em branco mesmo. Chega até eu particularmente, a primeira vez que eu vi esse mapa em branco assim, eu não acreditei que fosse tão poderosa assim, porque é até meio que feinho, né? Mas é uma engine muito poderosa, das mais usadas, e nós vamos conseguir ótimos resultados com ela. Bom, então vamos lá. O primeiro elemento, né, que já chama a atenção é esse cubo aqui, né, num tom avermelhado, né? Ele é chamado de brush, ele é usado por uma série de coisas. Ele pode ser usado como ele é como se fosse um esboço do que você vai criar, tá? E com ele você pode criar essa série, né, de elementos aqui, e alguns deles nós vamos estar usando bastante, como Light Mass, como pós-processamento, volume de pós-processamento, talvez volume de reverb também, e uma série de outros, tá? Ele tem um atalho para visualização, que é o B. Você teclando B, ele aparece e desaparece. Você teclando Ctrl A, ele aplica um mesh, né? No caso não é um static mesh, ele acaba sendo um mesh padrão da UDK. Ele tem as opções de edição, mas nós não vamos usar muito não esses elementos da UDK. Nosso intuito é já enviar praticamente tudo pronto para a UDK, tá bom? Para apagar ele, vai no modo de wireframe aqui, pode deletar ele. Não esquece, gente, de reconstruir a geometria, porque senão ele continua na cena, mesmo você apagando ele vai continuar na cena. Aí você tem que dar uma atualizada, tá certo? Bom, a princípio, a respeito dos brushes é isso, nós vamos ver mais posteriormente. A navegação, gente, com o botão direito do mouse, ele dá esse orbit, tá? Que você, integrando com quem já jogou CS ou algum jogo FPS aí já vai saber o que eu estou falando. O W vai para frente, o S para trás, o D para a direita e o A para a esquerda. O Q ele vai para baixo e o E ele vai para cima. Ok? Então você pode ir combinando, vamos supor, você quer dar a volta no elemento que você criou no ambiente, você pode estar aqui, navegando tranquilamente, tá? O botão esquerdo, ele meio que ele tem uma função como se fosse um walk. Ele vai andando, você vai movimentando ele vai
Eu particularmente eu não uso muito essa opção não, mas aí fica a critério de cada um. Eu prefiro ir movimentando mesmo, igual nos jogos. Ok, gente? Essa é a movimentação básica aqui. Tem os menus da UDK, os básicos, né? As opções de Save, as opções de Selection Mode, de Move, Rotate, Scale, tá? Eu não, como eu falei, eu não vou entrar em detalhe nisso porque não é um curso básico de UDK. Eu quero aqui que vocês que já têm uma noção intermediária, né? Eu quero passar mais ou menos meu workflow que eu aprendi batendo a cabeça, fazendo cursos. Tem muito que aprender ainda, mas nós vamos chegar num resultado legal aqui. Procuro ser bem atencioso e os problemas que eu tive, eu procuro passar a solução para vocês, ok? Bom, isso aqui seria a orientação do eixo do objeto, tá? Aqui ele está no eixo local, então ele está usando as coordenadas do objeto. A partir do momento que você colocar no mundo, ele vai usar as coordenadas do mundo. Aparentemente aqui não mudou nada, porque o objeto ele tá coincidindo a posição dele com a posição do mundo, né? Agora você pode ver que já vai ser diferente. No caso o move, né? Não mudou também aqui. Se eu quiser movimentar, não funcionou como eu esperava aqui, mas acontece. Deixa eu ver aqui. Ah, sim, aqui, ó. Ele está centralizado, ó. Ele está centralizado aqui ainda com o mundo. É porque eu creio que o brush não tem esse centro de coordenada. Eu creio que seja isso. Mas com as meshes que nós vamos importar, com certeza vai funcionar. Tá bom? Aqui nós temos o Content Browser, que é uma das partes mais importantes da UDK. É aqui que nós vamos organizar todo o nosso projeto, né? Que nós vamos criar os pacotes do nosso projeto. E já lembrando, e até assim, firmando isso, é muito importante você organizar seu projeto desde o começo, ok? Então aqui vão estar as texturas, ó, vão estar as static meshes, tá vendo? Que são os elementos, a geometria mesmo em si, né? Os materiais, tá? Texturas, sons, tudo que você tiver na sua cena, você você vai achar aqui. E para editá-los também muitas vezes você usa o Content Browser. Ele não serve só para isso também não, viu? Ele serve até para auxiliar na criação de elementos. Por exemplo, você quiser criar uma luz, você pode selecionar a luz. Na tela você cria com o direito, a luz estando selecionada, ela já aparece aqui, ó. Você cria ela com facilidade. Você não precisa achar a luz. Você pode também simplesmente clicar e arrastar, mas se você quiser num ponto bem específico, por exemplo, bem nessa face aqui, aí você vai clicar com o direito e ele vai criar de acordo com a face. Com a luz já funciona aquela orientação. Olha como é que muda. Ela está usando aqui a do mundo, né? Nós vamos dar uma rotacionada nela. E agora ela usando a orientação dela. Olha como muda. Conforme eu havia dito. Ó. Ela usa a orientação dela ou a orientação da cena.
Ok, gente? Bom, então vamos lá. Aqui nós temos o Kismet, que é um elemento também super importante para a criação de animações, de integração. Nós também vamos estar utilizando ele. Aqui nós temos o Build Geometry, que ele serve para atualizar a nossa cena. Cada vez que você cria ou adiciona algum elemento na cena, é interessante você estar reconstruindo ela, ele vai estar recalculando e evita problemas, evita bugs. Isso aqui é a mesma coisa, só que calcula a luz, calcula os pets, calcula os cover nodes e aqui calcula tudo. Ok? Aqui, vindo aqui para o menu de baixo, uma rápida explicação, aqui você tem algumas opções de visualização. Tá? Aqui você tem um botão que ele muda as vistas para top, front, side e a perspectiva. Ok? Aqui tem os modos de visualização, que é o wireframe, como se fosse um shaded. Tem várias. Complexidade da luz, como não tem luz, não vai afetar. Mas no decorrer do curso são elementos que vão ser analisados. Ok? Esse G aqui, ele habilita o Game View, que é uma visão que ele não vai estar mostrando, por exemplo, os ícones, né? Por exemplo, a luz, né? Ele vai estar mostrando o que o jogador vai estar vendo realmente, né? Não o que o editor está vendo, o que o criador está vendo, né? Que é isso. Ele some o grid, ele some o brush, isso é o que o jogador vai enxergar, ok? Aqui tem algumas opções também. Essa daqui é interessante, que é a prévia do pós-processamento. Então, se você tiver algum bloom, algum efeito de pós-produção na sua cena, você habilita e desabilita por aqui. Aqui, ó, o nome já diz Camera Movement Speed. Ele vai estar aumentando a velocidade quando você estiver utilizando, ó, os controles que eu falei. Tá? Aqui, a princípio, parece que é ruim isso, né? Porque você não consegue encaixar. Mas quando é uma cena muito grande, você está muito longe, se você, olha só, se você não utilizar a velocidade máxima, você não consegue, você vai demorar muito para chegar a algum lugar, ok? Para centralizar o objeto, você tecla Home, tá? O objeto selecionado é a tecla Home do seu teclado, ele já vai dar um zoom no objeto selecionado. Então, basicamente é isso, gente. Agora nós vamos, então, criar um terreno. Nós vamos criar um terreno e vamos estar mostrando aí algumas opções de edição de terreno. Bom, vamos lá então. Para criar o terreno, nós vamos vir em Tools e clicar aqui em Novo Terreno. Clique em Next, as opções padrões mesmo, e aqui está o nosso terreno. Para abrir as opções de edição do terreno, nós vamos vir aqui, ó, nesse botãozinho aqui. O atalho é Shift 3, ok? Ele vai abrir essa tela de edição. Aqui começa a ficar interessante. A princípio, o que eu já gosto de fazer é habilitar o wireframe, porque como ele está sem material, sem textura, fica muito difícil notar alguma mudança no relevo dele. Tá vendo? Você percebe, mas só onde tem as linhas, ok?
Com wireframe você já pode ter uma noção melhor de resolução, né? E de como o seu terreno, como o seu relevo está se comportando, certo? Com o wireframe ligado, então, nós vamos nós vamos estar aqui vendo algumas opções. Essa primeira aqui, ele adiciona e remove setores, ou seja, ele aumenta ou diminui o nosso terreno, tá vendo? Quando você clica Ctrl e o botão esquerdo do mouse e arrasta, ele vai dando essas opções. Olha só, eu posso ir aumentando, se eu quiser aumentar só num eixo também eu posso, tá vendo? Você clica com o direito, com o esquerdo, perdão, mais o Ctrl e arrasta para fora. Se você quiser diminuir a mesma coisa, perdão, se você quiser diminuir, você clica com o direito, ok? E arrasta para dentro, ele vai estar diminuindo o plane. Vou deixar ele aqui no tamanho padrão. Temos a opção de Paint, que também clicando com o Ctrl. Se você não clicar com o Ctrl, ele vai fazer a movimentação normal que ele usa. Próxima opção é a opção de Paint Vertex. A mesma coisa que o Paint, clicando com o Ctrl e o botão esquerdo, ele seleciona os vértices da nossa malha. E clicando com o direito, ainda com o Ctrl pressionado, ele deseleciona esses vértices. Com alguns vértices selecionados, você segurar o Ctrl Alt e o botão esquerdo, você pode movimentar essa malha. No caso aqui, ó, fazer um relevo ou um buraco, você tem essas opções. Selecionando. Aqui tem a opção de Flatten, que ele vai estar nivelando o terreno. Olha só. Tá vendo? Ele nivela o terreno. Se você clicar na parte baixa, mesma coisa, com o Ctrl e ir segurando e arrastando, ele vai rebaixar o terreno. Mesma coisa se você fizer na parte alta. Ele vai aumentar o terreno. Essa opção aqui é a mesma coisa que o Flatten, mas é por altitude. Aqui nós temos o Smooth, que ele vai suavizar a nossa malha, para não ficar um efeito falso. Aqui nós temos o Noise, que ele cria irregularidade no terreno. É bem interessante para criar terrenos acidentados, né? Sempre intercalando, usando as ferramentas em conjunto, né? No caso o Noise ele fica muito seco, você dá uma suavizada com Smooth, ok? Caso a malha esteja pouco dividida, você tem a opção também de subdividi-la mais, ok? Clicando aqui no Increase. Só tem que tomar cuidado o seguinte, se esse terreno já tiver texturizado, já tiver um material aplicado, ele vai dar o efeito de tiling, que ele vai fazer o quê? Se você dividir a malha uma vez, ele vai dividir a textura, ele vai multiplicar a textura, ou seja, a textura vai ficar com uma repetição. Tá?
Mesma coisa se você quiser diminuir a resolução da malha. Olha só, ok? Temos opções aqui de brush, né? As hard edges, que são as que tem assim uma borda mais dura, digamos assim. E aqui as soft edges, que já tem um efeito de fall-off, ela tem uma suavização na aplicação dela, não é aquela coisa tão dura, rasgada. Bom, aqui temos mais algumas opções de terreno, que aqui é para esconder ou visualizar o terreno, tá? Você pode também utilizar essa ferramenta, a diferença é que aqui é o terreno todo, né? E aqui, na visibilidade, ele vai só nos polígonos que você deseja. Mesma coisa, clica com o Ctrl, botão esquerdo do mouse, ele desaparece. Botão direito, com o Ctrl pressionado, ele aparece novamente. Ok? Isso aqui ele não deleta a malha do terreno, ele só esconde ela. Ok? Essa opção aqui, quando você configura aqui a força ou o raio de um brush, essa opção permite que você tenha para cada ferramenta uma setagem diferente. Vamos supor, para o Paint eu quero que ele tenha força 10, né? Já para o Smooth eu quero que ele tenha 100. Para o Noise eu quero que ele tenha 50 aqui, 51. Então, ela permite que você tenha várias configurações, tá? Diferente se você desabilitar ela, deixar com 75, todas vão ter a mesma setagem. Ó, você vai modificar aqui, ela vai estar modificada. Ok? Bom, agora nós vamos aplicar um material nesse terreno. Bom, gente, para aplicar o material no terreno é muito simples. Nós vamos aqui abrir o nosso Content Browser. Vamos procurar, deixar aqui no Content, algum material interessante. Vocês estão vendo que os materiais, ó, eles estão com esse sinal aqui, ó. Isso significa que eles não foram devidamente carregados, tá? Você pode vir aqui na pasta raiz mesmo, clica com o direito e dá um fully load. Ele vai estar carregando esses materiais para o seu projeto. Você vai poder usá-los. Bom, deixei carregando aqui, foi rapidinho, mas só para não atrasar demais. Vamos escolher um material aqui de rocha, por exemplo. Seleciona esse material, ok? Vem aqui nessa tela, que são as layers do terreno, clica com o direito e seleciona aqui essa opção. De novo terreno, nova layer de terreno, né? Usando o material. Ele vai criar e agora automaticamente ele já cria o material do terreno e a layer do terreno, ok? Ela está apresentando assim de longe algumas repetições. Nós podemos mudar isso clicando duas vezes aqui no material do terreno e mexendo aqui na escala do mapa.
tentar com 10, ficou muito grande, né? Vou colocar aqui 6. Deu uma melhorada. De perto fica bom. Agora de longe, como o personagem vai estar movimentando aqui, ó, ficou até muito grande. Para quando o personagem for andar. Deixar com 3 ficou legal. Agora ficou melhor. Ok, gente? Vamos criar uma outra layer. Tá? Vamos selecionar então um outro material. Vamos vir na nossa pasta de content. Aqui você filtra, né, o material. Você pode usar também o campo de pesquisa. Vamos supor, eu quero grama. Aqui eu achei uma grama. Aqui tem várias, né? Eu vou escolher essa grama aqui meio, tá com musgo, tem mais a ver. Com ela selecionada, a mesma coisa, clico com o direito e seleciono essa outra layer. Como vocês podem ver, não aconteceu nada. Por quê? O que eu vou fazer? Essa layer, eu vou pintar ela. Ok? Então, eu seleciono o Paint, seleciono a layer que eu quero colorir e clico segurando o Ctrl sempre, né? Sem segurar o Ctrl, aplicar só com a esquerda, ele só vai movimentar. Sempre segurando o Ctrl e você vai estar pintando a layer. A layer que você escolheu no terreno. Clicando Ctrl com o botão direito, ele vai estar apagando, ele vai estar desfazendo essa pintura que você fez. Ok? Mesma coisa se quiser editar o material. Seleciona o material, aumenta ou diminui a repetição. Ok? E nisso você vai editando o seu terreno, você vai traçando caminhos, fazendo as pinturas do modo como você desejar. Olha como fica real. Ela fica suave. Bom, aqui também no terreno, nós podemos fazer uma outra coisinha, que seria adicionar meshes nesse terreno, como se fosse com o PFlow, com o Studio Max ou algum programa que distribui sobre a superfície. Vamos lá. Bom, para adicionar então uma Static Mesh no nosso terreno, como vocês podem ver, nós temos duas layers aqui, né? Uma que é de pedra, a outra de musgo. E agora nós vamos adicionar meshes mesmo, geometria. Tá? Então, vamos selecionar aqui uma geometria no Content Browser. Selecionei aqui essa grama. Vamos vir na nossa tela de layer, clica com o direito, New Deco Layer. Aí você pode escrever grama, o nome que você quiser, fica à vontade. Bom, então vamos lá. Para adicionar uma mesh, você pode selecionar a mesh aqui no Content Browser. Vem aqui na tela de layer do nosso editor de terreno, clica com o direito, New Deco Layer, clica novamente em cima, Add Selected Decoration. Ok? Bom, vamos vir aqui nas propriedades, Deco Layers, ok? Tem uma Deco Layer só, que é a Layer 0. Densidade, vamos colocar 1. Mínimo e máximo Scale 1.
Vamos ver agora. Dá uma reduzida aqui no raio. E você pode adicionar a lei à vontade no seu terreno. Gente, isso vocês podem adicionar aqui quantas layers de textura vocês quiserem. Pode adicionar também mesh à vontade. Claro que o limite é o seu computador, né? Então você vai pintando aqui a mesma coisa, Ctrl e o esquerdo e Ctrl o direito, você vai apagando elas. Se quiser editar o terreno, a pintura, apenas muda a layer, seta as configurações que você quiser setar de brush, conforme nós já vimos, e fique à vontade. Se quiser fazer um caminho, por exemplo, um caminho na grama, né? Você pinta a grama, dá uma reduzida no brush, e pode vir trabalhando no seu terreno. Bom, essa foi a nossa primeira aula sobre terreno. Espero que vocês gostem. Até a próxima.